Aleluia. Antes de sentar, abra comigo o livro de Isaías. Isaías capítulo 43. Hoje estaremos ministrando a ceia do Senhor. E teremos também no final do culto, estaremos orando, por aqueles que estarão viajando amanhã. Estarei falando à igreja, para que possamos, como igreja, levantar as nossas mãos e declarar a bênção do Senhor sobre essas vidas. Amém? Mas antes, nós vamos estar aqui lembrando aquilo que Deus fez por nós. Isaías capítulo 43, todo mundo achou? Amém? Acompanhe aí. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei homens por ti, e povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente, e te ajuntarei no Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas às extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Amém. Podem sentar. Eu queria um minutinho de atenção. Hoje estaremos ministrando a ceia do Senhor. Mas assim como o Senhor pediu, para que quando celebrasse a Páscoa, aquele resgate, aquilo que Deus fez resgatando o povo da escravidão do Egito, a Páscoa era um memorial para estar lembrando sempre daquilo que Deus fez. E o Senhor falou para Moisés e para a descendência: olha, quando vocês saírem do Egito, eu quero que vocês sempre celebrem e lembrem o que eu fiz. E vão passando isso de geração a geração. Alegrem-se por tudo que fiz, e vão falando sempre e ensinando a todas as gerações. E da mesma maneira o Senhor pediu, na carta de Coríntios nós vemos isso muito bem claro, o Senhor pedindo também para estar lembrando aquilo que Ele fez pelas nossas vidas, aquilo que Ele agiu de maneira sobrenatural sobre cada um de nós. Ele nos remiu, Ele nos resgatou. Amém, meus irmãos? Essa palavra aqui vai de encontro àquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que nós vamos celebrar. A celebração da ceia é simplesmente pegar do pão e pegar do cálice, sem antes nós meditarmos e lembrarmos o que Ele fez por nós, é apenas religiosidade. E o Senhor não quer isso. Ele quer que a gente venha estar lembrando. Assim como a Páscoa tinha o Shedé e o Halel, primeiro lembrava, depois festejava, da mesma maneira estaremos fazendo hoje aqui. E por isso que cada ceia, cada ministração da ceia, nós vamos sempre lembrar aquilo que Deus fez por nós. E um dos pontos principais é a questão do resgate. Deus, lá no livro de Levítico, colocou uma lei para o povo. E eu costumo sempre dizer aqui na igreja, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, é para nós hoje no espiritual. O Antigo Testamento é apenas sombra daquilo que nós vivenciamos hoje. Eles enxergavam apenas uma sombra e tinham em mente os planos de Deus e aquilo que Deus estava projetando para eles através daquela sombra. Hoje nós temos o Antigo Testamento, que é a sombra, e temos o Novo Testamento, aquilo que projeta a sombra. A graça de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. E a questão do resgate, a questão da remissão. Deus colocou lá no Antigo Testamento uma lei que quando você perdia a tua posse, a tua possessão, aquilo que Deus determinou para cada um dos teus filhos, os eleitos, perdeu de alguma maneira por má administração, perdeu porque alguém enganou,
perdeu, enfim, já não tinha mais a posse da terra, do local, da bênção e da promessa de Deus, havia duas possibilidades. Ou ele aguardava passar 50 anos, e aí numa festa todos voltavam à sua possessão. Ou então, ele podia contar, se ele perdeu a posse e não tinha bens, não tinha como, porque se perdeu é porque não tinha, dado em dívida ou qualquer coisa, ele podia usar do remidor, do resgatador. E o remidor, o resgatador, na lei, no livro de Levítico, dizia o seguinte: algum parente próximo, tendo dinheiro, ele podia chegar àquele que estava com posse da terra e pagava o valor real, acrescentando ou decrescendo os anos que já passaram, a chegar na festa dos 50 anos, ele pagava o resgate, ele resgatava a bênção que Deus tinha dado. Amém, meus irmãos? Da mesma maneira, se uma pessoa tornava escrava de outra pessoa por causa de dívidas, essa pessoa também, sendo do povo de Deus, da mesma maneira poderia ser resgatado. Tendo um parente próximo, um parente que tinha bens, esse parente podia chegar e resgatar. E a pessoa que estava em posse da terra ou em posse da própria pessoa não podia dizer não. Não podia, porque estava fazendo um resgate e trazendo os valores, trazendo a bênção de Deus, que era a posse da terra e a liberdade, de volta aos filhos que ele prometeu. Amém, meus irmãos? Essa é a lei do resgate. Essa é a lei da remissão. E é por isso, na carta de Pedro, nós vemos que o Senhor nos remiu, nos resgatou. É por isso, na carta aos Gálatas, diz que o Senhor nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, meus irmãos? Interessante que a Júlia falou aqui no louvor a respeito do solta Barrabás. Interessante isso, porque à primeira vista dá a impressão que foi uma injustiça, mas Deus move em tudo, porque o Senhor já tinha o plano de resgate por todos nós, e ali realmente está muito nítido a questão do pecador, daquele que falhou, daquele que era bandido, aquele que era condenado, e o outro que era inocente e que não tinha dívida alguma, pagou o preço no lugar daquele. Amém, meus irmãos? Esse é o resgate, essa é a remissão. É isso que Deus tem para nós, é isso que Ele fez naquela cruz há mais de 2000 anos. Nós tínhamos uma dívida, os valores e as bênçãos que Deus tinha dado para nós, nós perdemos, nós seres humanos, porque nós entregamos através do pecado. O pecado entrou no mundo por um homem e somente por um homem poderia sair. E não havia homem que pudesse fazer isso por toda a humanidade. Então Deus, em toda a sua grandeza, se fez homem, habitou no nosso meio e pagou o preço em nosso lugar. Amém? Então é importante nós entendermos esse princípio, entendemos essa palavra, para podermos celebrar. Porque a hora que você pegar desse pão, desse cálice, nós vamos estar agradecendo a Deus pelas bênçãos que fez em nossa vida. Na antiga aliança, o Senhor sempre usou a questão do resgate, da remissão. Na questão do pecado do povo, não agora no natural, no resgate de valores naturais. Na antiga aliança também, quando ele tinha uma dívida muito grande de pecado, ele tinha como sanar isso. E novamente o mesmo princípio. O Senhor colocou esta lei e isso foi usado até o sacrifício de Jesus. A pessoa que tinha uma dívida, que tinha pecado diante de Deus, ele tinha por obrigação levar, por obrigação não, se ele quisesse sanar essa dívida, esse pecado, ele pegava um animal dele, que ele criou. Não podia ser um animal silvestre ou um animal da natureza. Não, um que ele criou. Por que ele criou? Devido ao valor que foi dado, o que ele gastou, o que ele fez. E esse animal era levado no templo
E esse animal ali na presença do sacerdote, ele entregava e o sacerdote sacrificava aquele animal. Levava um cordeiro, levava um bezerro, levava uma pombinha, dependendo das posses. E aquilo era feito como remissão, como resgate. Aí você me fala assim, pastor, mas pegava um carneirinho que não tinha nada a ver e ele morria no lugar do pecado da pessoa? Exatamente. A remissão, o resgate. Aquele que não tinha dívida alguma pagava o preço no lugar daquele que tinha dívida. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra, esse é o princípio. E é isso que nós celebramos na ceia. Mas, mesmo diante dessa lei, diante de tudo aquilo que Deus colocou de uma maneira bem clara, ainda havia alguns que não levava, não aparecia. Às vezes achando que não tinha animal que pudesse pagar o preço daquilo que ele cometeu diante de Deus. Achando que não teria como sanar a dívida que ele tinha. Então Deus também, na sua infinita misericórdia, na sua grandeza de poder e ação nas nossas vidas, Ele criou uma outra lei e colocou: olha, uma vez por ano, os sacerdotes, eles vão levar um animal especial, um carneiro. Esse carneiro deve ser examinado durante 3 anos e não deve ter nele falha alguma, não pode ter defeito nenhum, porque esse carneiro, criado pelos próprios levitas da casa do Senhor, sendo observado durante todo esse período, ele será sacrificado pelo pecado de todos. Aqueles que levaram serão também beneficiados, aqueles que nunca levaram nada também serão beneficiados. E pode ser que alguns pensem assim: pastor, mas isso é meio injusto. Quer dizer que tinha uns que nunca levou nada e assim mesmo eram beneficiados? Sim, eram beneficiados, porque a visão de Deus para com o seu povo era de resgatar os valores de todos. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: todos. E esses animais eram criados da maneira como foi dito. Quando entraram na posse da terra, o Senhor falou para Moisés e disse o local onde iria ser estabelecido para criar esses animais especiais para o dia do perdão, para uma vez no ano ser sacrificado. Esse local chamava-se Torre de Adar. Levantou-se ali naquele local uma torre. Existe até hoje os restos dessa torre. E disse: olha, ficará entre Belém e Jerusalém, entre a casa da paz e a casa do pão. Nesse local, ali, os levitas vão criar os animais, vão pastorear para que seja sacrificado pelo meu povo. E esse animal era levado uma vez por ano. Uma vez por ano, no dia do perdão, era levado na presença do Senhor. Depois de ser examinado durante 3 anos, o melhor, o perfeito, não podia ter uma imperfeição, não podia ser manco, não podia ter qualquer imperfeição na sua lã, não podia ter imperfeição na pele, não podia ter imperfeição nenhuma, porque ali seria entregue o melhor. Na presença do sacerdote, ele punha a mão sobre esse animal e pedia perdão pelo pecado de toda a nação de Israel, e sacrificava ali, e ao cair o sangue por terra, estava feita a remissão, a expiação. E esse sangue ele pegava em uma bacia de ouro,
entrava no Santíssimo Lugar e aspergia sobre a Arca da Aliança o sangue da aspersão, o sangue especial que fala para Deus: olha, o pecado de todos já foi pago. E hoje, ao tomarmos desse pão, desse cálice, nós estamos lembrando aquilo que o Senhor fez. Porque apesar de um animal perfeito, de tudo aquilo que Deus preparou, ainda havia alguns pontos. Esse ritual, tudo isso tinha que ser feito ano após ano. Quando terminava de fazer esse sacrifício especial, todos estavam zerados diante de Deus. Mas logo a seguir começavam a pecar novamente. No ano seguinte deveria ser feito, no outro ano novamente, e assim sucessivamente. Mas Deus estava mostrando apenas a sombra de algo que nós hoje usufruímos e vivenciamos. Você crê nisso? Eles estavam vendo apenas a sombra, como diz em Hebreus 10:1. Agora nós vamos entender o princípio de Deus. O Senhor separou um animal especial. Por isso que quando João Batista estava ali no Rio Jordão a batizar os seus discípulos, o batismo do arrependimento, ele viu Jesus descendo e ele virou para os seus discípulos e falou: eis o Cordeiro que tira o pecado de Jerusalém, Samaria, Judeia, que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Então agora nós começamos a enxergar a projeção da sombra que viveram na antiga aliança. Agora você vai entender o porquê que quando os levitas estavam na Torre de Adar, cuidando daquelas ovelhas, e dali não podia sair, só saía um quando viesse o outro, para examinar e manter aquelas ovelhas em perfeito estado. Quando Jesus nasceu em Belém, e antes de fazer o sacrifício em Jerusalém, no meio veio uma miríade de anjos e falou àqueles pastores: glória, 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 aleluia. Já nasceu o resgatador, o remidor. Amém, meus irmãos? E eles largaram tudo aquilo e foram ali adorar aquele. Pelo Espírito fizeram isso, reconhecendo que agora não é mais sombra, já é o plano de Deus. E esse é o plano de Deus, que foi executado na íntegra. Esse é aquilo que foi falado ali, que foi diante de todo o povo condenado, para que nós fôssemos libertos. Amém, meus irmãos? Esse é aquele que disse que ele não estava sendo preso e condenado, e sim que ele estava se entregando em nosso favor. Esse é aquele que foi revelado a Isaías lá atrás, que foi como ovelha muda para o matadouro. Esse é o plano de Deus perfeito sobre as nossas vidas, sobre aqueles que creem, que não creem, sobre todos Ele fez. Amém, meus irmãos? Pastor, mas sobre todos, sobre todos. Por que ainda tem um monte de gente que não entendeu isso? Porque é a nossa obrigação como igreja anunciar, falar. Amém? Todos nós temos essa missão. Todos nós temos este chamado de ir anunciar e falar para alguns, por exemplo, que ele não precisa
viajar não sei quantos quilômetros de joelho carregando uma cruz, porque isso já foi feito. É a nossa obrigação falar para alguns que ele não precisa morrer e voltar, não sei quantas vezes para pagar os pecados, porque os pecados já foram. É a nossa obrigação falar para alguns que ele não apenas criou toda a humanidade, mas participa da redenção. Que ele não é um Deus que criou e largou a humanidade ao léu. Se virem aí. Não. Ele é um Deus que criou, amou e participa como um pai amoroso que cuida dos teus filhos até o fim. É isso que nós vamos celebrar hoje. É isso que nós vamos pegar do pão e do cálice. E quando nós pegarmos isso, nós não vamos fazer como mera religiosidade. Ai, porque se eu não fizer, aí eu vou perder a salvação. Não, meu filho, a tua salvação está garantida em outra coisa. No sangue do Senhor Jesus que foi derramado, aquele que crê e confessa com os lábios será salvo. Ai, pastor, então se eu não fizer? Não, ele deu uma ordem. E ordem é para ser obedecida. Ele pediu para que nós sempre lembrássemos disso. E é o que nós fazemos. E vamos sempre lembrar. Amém, meus irmãos? E há motivo para isso. Há motivo, obviamente. Porque ele sabe que nós somos humanos. Ele sabe que nós vamos entrando na nossa rotina, no nosso dia a dia. E vamos perdendo os reais valores. E esquecemos de que nós hoje temos a garantia da vida eterna. Por quê? Porque ele fez algo por nós. Amém, meus irmãos? Eu sei que vocês estão careca de saber, mas eu vou falar mais uma vez. É a história da pedra no sapato. Quem já andou aí com uma pedrinha no sapato? É horrível. E às vezes, determinado momento da circunstância, do ambiente, você não pode tirar o teu sapato, tirar assim, que nem a pastora fez ali, chacoalhar, bater. Dependendo do ambiente, dependendo da circunstância, ou você está com a meia furada, você não quer mostrar, ou aquele odor característico do teu pé irá desagradar, exalar e desagradar as pessoas em volta. Aí você fica andando com aquela pedrinha no sapato. E você vai, mexe, chacoalha para jogar ela para o cantinho, para ver se melhora, até poder tirar. E quando você está andando com aquela pedrinha no sapato, dá a impressão que é um paralelepípedo, de tanto que incomoda. A hora que você consegue tirar aquela pedrinha, passou 2 segundos, você nem lembra mais que tinha uma pedra no teu sapato. Amém, meus irmãos? No meio do caminho tinha uma pedra. Uma pedra no meio do caminho. Isso parecendo plágio, né? Havia uma pedra no nosso caminho e foi retirada. Amém? Porque ele vai à nossa frente, limpando a eira e preparando o caminho. E nós estamos caminhando e esquecemos muitas vezes de agradecer. Por isso, celebramos hoje. Amém? E se você tem problemas, se você tem dívidas, e vem alguém e paga a sua... Imagina você com aquele carnê da prestação da tua casa. Minha casa, minha vida. A vida inteira pagando. Você olha para aquele carnê, dá vontade de chorar. Aí de repente vem alguém, um parente próximo, fala assim: olha, passei lá na Caixa Econômica, quitei. Você vai chorar, meu irmão? Vou, eu ia chorar. Mas chorar de alegria. Então a celebração da ceia é momento de nós celebrarmos com alegria. Você pode até chorar, meu irmão, mas chorar de alegria.
Porque Ele nos resgatou, trouxe de volta os nossos valores, nos garantiu a vida eterna. Aquela criação do Éden, lá atrás, o primeiro Adão tirou-nos do Éden. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, trouxe-nos de volta. Amém? Então nós vamos sempre celebrar com muita alegria. Nós vamos cantar, nós vamos salmodiar, nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. A ceia não é para você tomá-la chorando. Ah, Jesus morreu. Não, Ele morreu, ressuscitou. E se Ele não tivesse morrido, quem vai morrer somos nós. Amém? Eu não estou falando de morte física, e sim morte espiritual. Por isso, o Senhor Jesus pediu para que lembrássemos sempre, e estivéssemos sempre trazendo à memória aquilo que Ele fez por nós. Na noite em que Ele foi traído, Ele subiu ao Monte das Oliveiras, ali num local chamado Getsemane, prensa das azeitonas. Ele sofreu o peso, Ele foi esmagado, pressionado, com todos os pecados da humanidade. Chegou a suar gotas de sangue naquele local. Mas antes de estar lá, Ele falou com os seus discípulos, reuniu-os em uma sala, um cenáculo, um grande local, e junto, para celebrar a Páscoa, Ele falou algo diferente, porque já estava falando o que seria e o que iria acontecer. Naquela noite, pegou do pão, levantou e deu graças, como sempre fazia, sempre dando graças ao Pai. Depois de ter dado graças, Ele partiu o pão e entregou a todos que estavam junto com Ele, e disse umas palavras: tomai e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Eles estavam com Jesus há 3 anos. Tinha já ouvido falar de que Ele era o pão da vida, mas tenho plena certeza que eles não entenderam, como qualquer um de nós aqui não entenderíamos. Hoje a gente entende porque a gente já sabe. Como assim? Ele vai se entregar. Então não foram os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus. Ele se entregou. Amém, meus irmãos? Em nosso favor. E logo a seguir, da mesma maneira, pegou do cálice, levantou e deu graças novamente, e disse: tomai todos, esse é o meu sangue, que será entregue por vós. Na celebração da Páscoa, não havia a questão do cálice. Eles ficaram ali olhando atônitos, mas eles sabiam do que dizia a palavra. A questão do laço, do pacto com o sangue. Ele estava ali garantindo aquilo que faria, que ficaria para sempre. Porque uma aliança de sangue entre 2 pessoas era mantida enquanto um dos que fez aliança vivesse. Uma vez eu expliquei aqui a questão da aliança de sangue. Então, se eu fizesse uma aliança de sangue com o Luiz, nós fazíamos um pacto, iríamos fazer uma aliança. E eu prometo estar sempre ajudando o Luiz em tudo que for preciso. E ele também promete me ajudar em tudo o que eu precisar. E como foi feita uma aliança de sangue, nós vamos derramar um pouco de sangue, meu e dele. E essa aliança vai permanecer enquanto eu e o Luiz vivemos. Quando eu morrer e o Luiz ainda estiver vivo, os meus descendentes continuarão no meu lugar. Se o inverso acontecer,
da mesma maneira, os descendentes dele continuará, até que ambos morram. Amém? Quando ambos que fizeram aliança morrerem, cessou a promessa, a aliança. E nesse momento, quando Jesus falou da questão do sangue, Ele está fazendo uma aliança com os homens, com todos nós. Amém, meus irmãos? De um lado, a humanidade. Do outro lado, Deus. E Ele está dizendo: olha, estou fazendo uma promessa, que vou sempre cuidar de vocês. Amém? É claro que o inverso nem precisa, porque nós não precisamos cuidar de Deus. E quando morre um, o seu descendente continua nessa aliança. Amém, meus irmãos? Até que os dois morram. Deus morre. Gente? Agora você está entendendo porque Ele disse: uma aliança eterna. Por isso, todos vocês que estão aqui, você que já aceitou Jesus, você que já entendeu esse princípio do resgate, da remissão, é teu, meu irmão, para sempre. Amém? O Senhor está falando: olha, ninguém pode tirar o que eu te dei, porque eu dou a garantia pelo meu sangue, na bênção. E é isso que estaremos celebrando hoje, mais uma vez. Vamos com muita alegria estarmos celebrando. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele também diz, o Senhor diz, e nos alerta da mesma maneira: estão todos convidados, aqueles que já foram batizados, que já tomaram a decisão pelo Senhor, a participar da ceia do Senhor. Mas ele também nos alerta: olha, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Amém? Porque o Senhor já pagou o preço do nosso pecado. Fala assim comigo: o pecado não me domina mais. Amém, meus irmãos? Aqueles que já aceitaram, não é mais pecador, porque pecador é aquele que vive na prática do pecado, mas cometemos pecado. Amém, meus irmãos? Existem diferenças aí, porque pecador é aquele que realmente ainda não entendeu esse princípio, aquele que ainda não viu o resgate, aquele que ainda está na dívida e não sabe que o preço já foi pago. Agora nós cometemos pecado. Há diferença nisso. Eu já expliquei várias vezes, mas eu vou falar mais uma vez aqui. Se você faz pão em casa, não quer dizer que você seja padeiro. Amém, meus irmãos? Você faz um pão, eventualmente ali, um pão caseiro, muito gostoso, por sinal. Se você faz um doce em casa, não quer dizer que você seja confeiteiro. Se você prega botão numa camisa, o botão que caiu, ou você costura uma roupa que descosturou, não quer dizer que você é alfaiate ou costureira. Vocês estão vendo a diferença? Amém? O Senhor nos resgatou, se fez maldição em nosso lugar, tirou-nos da maldição da lei, tirou-nos da condição de pecador, para trazer de volta de filho do Deus Altíssimo. Amém? De príncipe do Senhor. Por isso que quando eu li essa palavra dita pelo profeta Isaías: eu te remi, ó Jacó, eu trouxe de volta, ó Israel. Olha a diferença. No começo ele chama de Jacó. Jacó, a palavra Jacó é usurpador, enganador. Mas depois que logo ele fala da remissão, ele já não chama mais Jacó, chama Israel. Você não é mais Jacó, meu irmão. Você não é mais usurpador, enganador, pecador. Você é Israel de Deus. E a palavra Israel é um conjunto de duas palavras em hebraico: El de Elohim, Israel de príncipe, Isra, príncipe do Senhor. Amém? Eu estou diante de príncipes e princesas do Senhor, herdeiro e co-herdeiro com Cristo,
de todas as bênçãos espirituais prometidas a Davi e a sua descendência. Amém? Há motivo para celebrar ou não? Então vamos celebrar juntos, com muita alegria, em nome de Jesus.